Fala galera do Mundo Edu, do Mundo História, eu sou o professor Bussunda e hoje nós vamos falar brevemente sobre alguns tópicos da América Latina para o século 20 e 21. Vambora! Olha só, rapaziada, a nossa conversa hoje é breve e a gente vai destacar alguns tópicos que poderão ser úteis para a gente dentro das nossas provas do Enem. Porque, moçada, primeiro que a gente tem que se dar conta que nós estamos no Brasil e o Brasil é parte de um conjunto maior que é a América Latina. Fizemos as independências aí na primeira metade do século XIX, nas primeiras décadas. O Brasil fez em 1822, 1813, 16, 21. Muitos países da América fizeram independência nessas datas. E assim como o Brasil, que teve uma vida rural no século XIX e agroexportadora, a maioria dos países de nosso subcontinente latino-americano também tiveram essa vida rural e agroexportadora. A diferença é que o Brasil era uma monarquia, enquanto que os países vizinhos aqui eram repúblicas oligárquicas dominadas pelos caudilhos. O caudilho está para a América Espanhola do século XIX, assim como o coronel está para o Brasil da República Velha. Grandes proprietários rurais, chefes de bandos armados e que, moçada, ficaram no poder da América Espanhola, dos vários países vizinhos aqui, ao longo do século XIX e nas primeiras décadas do século XX. E muitas dessas elites locais latino-americanas, no início do século XX, acabaram se subjugando aos interesses dos Estados Unidos da América. É no finalzinho do século XIX e início do século XX que a gente observa alguns movimentos como, por exemplo, a independência de Cuba de 1898. Os Estados Unidos promoveu a independência de Cuba porque tinha interesse no açúcar, no tabaco e em outros produtos daquele país. Em 1903, os Estados Unidos promoveu a independência do Panamá, que pertencia à Colômbia, porque tinha interesse no Canal do Panamá. O início do século XX é marcado pela política do Big Stick dos Estados Unidos da América. O corolário Roosevelt, o presidente Theodore Roosevelt, começa a fazer intervenções armadas dentro da América Central. Um homem que é bom bastante para derramar seu sangue pelo país é bom bastante para receber um tratamento justo depois disso. Palavras de nosso 26º presidente. Um pouco de Roosevelt na sua vida cairia bem. O início do século XX é marcado, se a gente pegar e analisar a América Central, pela formação das repúblicas das bananas. Ba 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 banana, ba 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 banana, oh ba 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 banana. A gente dá esse nome, moçada, porque muitos países da América Central, que eram dominados por elites latifundiárias, acabaram sendo subjugados aos interesses das companhias norte-americanas, sobretudo de frutas e, em especial, das bananas. Claro, né, moçada? Os Estados Unidos gostam de comer fast food. Qual é a fruta fast food? Banana. Porque se tu vai comer, vamos lá, laranja, tem que descascar. Se você for comer bergamota ou mexerica, que depende, a região do país muda de nome, pô, a gente tem que tomar banho depois que come bergamota. Se a gente vai comer manga, tem que tomar 2 banhos depois que come manga. Mas a banana não, moçada, a banana só descasca e come. Esses dias eu tava andando na rua com fome, pensei em comprar alguma coisa, mas encontrei a banana no chão, juntei e comi. E aí os Estados Unidos faziam a sua influência sobre os países da América Central e acabavam aí explorando as frutas e outras coisas daquela região do nosso subcontinente latino-americano. Mas de forma geral, moçada, no início do século XX, veja o exemplo do Brasil. Produzimos café para o mercado externo. A maioria dos nossos países vizinhos tinha uma economia agroexportadora visando a Europa e os Estados Unidos principalmente. Mas aí dentro de uma América Latina, dominada por elites rurais, com uma base de camponeses e homens pobres, aconteceu uma exceção. Na década de 1910, nós tivemos a Revolução Mexicana. Emiliano Zapata e Pancho Villa eram líderes de camponeses e indígenas que começaram uma luta por transformações naquele país. Nós temos uma revolta camponesa e indígena
que ultrapassou alguns governos aí na década de 1910 dentro do México, cujo lema era Tierra y Libertad. Tradução do espanhol, Terra e Liberdade. Ah, vá! Moçada, depois de levar adiante o projeto de reforma agrária e de transformações sociais, Emiliano Zapata acaba sendo assassinado no final da década de 1910 e no início da década de 1920, Pancho Villa seria também assassinado. Apesar de toda a comoção da Revolução Mexicana, as transformações efetivas não aconteceriam naquele país ainda naquele instante. Só que aí, moçada, os anos 30, 40, 50 e 60 apresentaram novos tipos de governo para a América Latina, que são os governos populistas. Moçada, deixa eu fazer a definição de populismo para você, que é característico no Brasil com o Vargas. São governos com discursos nacionalistas, centralização do poder e projetos modernizadores industriais. É época da crise de 29, é época de dificuldades econômicas mundiais e aquela produção agroexportadora da América Latina não funcionava mais. Época de ameaça de revoltas e rebeliões sociais e os governos precisam ser interventores e fazer mudanças. Foi aí nesse período pós-crise de 29 e até os anos 60 que transformações aconteceram dentro do modelo populista. Vargas no Brasil criou empresas nacionais como a Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Nacional, criou a legislação trabalhista, direitos para os trabalhadores. Perón na Argentina e seu justicialismo também acabaram desenvolvendo políticas sociais e investimentos na indústria. E o Lázaro Cárdenas no México, que fazia transformações e criou, por exemplo, a Pemex, a Petrobras lá dos mexicanos, Lázaro Cárdenas fez inclusive uma reforma agrária, porque o país dele já tinha vivido no início do século XX a Revolução Mexicana, que queria isso, e para evitar uma revolução social, ele é o único desses populistas que mexe no meio rural e faz essa reforma agrária. A América Latina, então, moçada, que dos anos 30 aos anos 60 passou por algumas mudanças, passa a sofrer as intervenções militares nos anos 60 em diante. No contexto da Guerra Fria, os Estados Unidos achou que muitas medidas nacionalistas poderiam migrar para o socialismo. Eles tinham medo do exemplo da Revolução Cubana de 59, que de um caráter nacionalista migrou para o socialismo. Vários países da América Latina, moçada, como o Brasil, como a Argentina, o Uruguai, o Chile, eles passaram a ter regimes militares. Regimes militares basados na doutrina da segurança nacional. A ideia plantada sobretudo pelos Estados Unidos de que, na verdade, precisaria se combater o inimigo interno e que o socialismo ele aparecia nos mínimos detalhes e acabava tomando o poder. Nos anos 80, esses regimes militares passaram a se desmantelar e, rapaziada, deixaram um grande problema para os países. Dívida externa, concentração de renda, problemas aí com cidadania e participação política. Muitos historiadores chamam os anos 80 da América Latina de a década perdida. E nos anos 90, moçada, muitos países da América Latina, procurando se desvincular dos resquícios dos regimes militares, como inflação, como dívida externa, adotaram as ideias neoliberais. Fernando Henrique Cardoso, no Brasil, ficou famoso por suas políticas de cortes de gastos públicos e privatizações. Carlos Menem, na Argentina, que governa praticamente todos os anos 90, também adota uma postura neoliberal. E diversos países, talvez com grande destaque para o Chile, desregulamentam a sua economia e passam a se abrir cada vez mais para o mercado global neoliberal. Os anos 2000, porém, moçada, e os primeiros anos aí do século XXI, que se estendem até hoje, eles são marcados pela ascensão de governos mais nacionalistas com medidas sociais. Porque conforme a ótica de alguns analistas, as ideias neoliberais fizeram com que aumentassem as desigualdades sociais. Lula no Brasil, Mujica no Uruguai, Hugo Chávez na Venezuela, o próprio Evo Morales na Bolívia, são exemplos de governo de caráter nacionalista que apareceram nos últimos anos. E aí, moçada, se a gente pegar o caso da Venezuela, onde Hugo Chávez, já falecido, recentemente governava, ele também transformou as medidas nacionalistas naquilo que ele chamou de o socialismo para o século XXI. Mas de qualquer maneira, moçada, a gente pode entender
que esses governos que ascenderam no princípio do nosso atual século são uma resposta às ideias neoliberais dos anos 90. Moçada, e chegamos aos nossos dias atuais sem termos um caminho 100% definido para a América Latina. Na verdade, ainda procuramos o grande desenvolvimento de nosso subcontinente. Desde os anos 50, a CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina, discutia: é melhor ter investimentos nacionais e propostas mais nacionalistas ou é melhor abrir-se para os grandes investimentos das multinacionais? Esse é um horizonte que a América Latina, da qual nós, inclusive do Brasil, fazemos parte, teremos que encontrar aí nos próximos anos, ou nas próximas décadas, ou nos próximos governos, ou nas próximas vidas, ou sei lá o quê. Mas, moçada, lembre principalmente de uma coisa: nós do Brasil somos da América Latina. Mas, moçada, eu falei isso e não de brincadeira apenas, porque às vezes a gente isola, acho que até por uma questão de língua, o Brasil da América Latina. Mas vejam, nós vivemos processos muito semelhantes ao longo do tempo. Independências praticamente que em paralelo, formação de regimes de agroexportação em paralelo, regimes populistas, depois regimes militares, neoliberais e, por fim, a ascensão de governos mais nacionalistas e um pouquinho mais postados à esquerda em todo o subcontinente, incluindo o nosso país. Certo, moçada? Espero que estas informações que a gente passou agora nessa aula, elas possam ter sido úteis para vocês, sobretudo na prova do Enem, onde você vai chegar lá no alto do Enem. E, moçada, também aí vestibulares, colégio, onde quer que você possa utilizar isso. Esse é o propósito do Mundo Edu: fazer com que você tenha mais conhecimento para enfrentar cada vez melhor as provas Enem, vestibular, colégio, NASA, sei lá o quê. Certo, moçada? Eu sou o professor Bussunda, foi um prazer enorme ter gravado esta aula aqui para vocês e é muito legal que você esteja assistindo isso agora. Segue forte nos estudos, vamos lá sempre rumo ao topo do Enem, rumo aos primeiros lugares, rumo à aprovação, rumo à felicidade, rumo à alegria de viver, rumo a tudo. Um abraço, rapaziada, até a próxima.